a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da empregabilidade, da trabalhabilidade. Mas antes da gente falar nisso, eu acho que é uma dúvida que permeia na cabeça das pessoas, é entender um pouco. Eu tenho um emprego, eu tenho um trabalho, ou eu tenho uma profissão? Profissão... Há uma diferença, né? Há diferenças, e a gente precisa entender até para a gente depois passar a falar. A profissão é aquilo que você escolhe para si. Né? Eu sou administrador, sou fisioterapeuta, como você falou. Fulano é médico, fulano é psicólogo, outro pedagogo, esteta, né? A turma que trabalha na estética, eu sou fonoaudiólogo, enfim, essa é a profissão. O trabalho é aquilo que você é remunerado para fazer, para realizar. Eu estou trabalhando aqui como frentista, eu estou trabalhando aqui como zelador, estou trabalhando aqui como médico, estou trabalhando aqui como advogado, né? Ali é o trabalho, a profissão. E necessariamente, né, essas duas não estão juntas. Assim como o emprego também. Eu posso ter um emprego em uma área que eu não fui formado, que eu não fui preparado, mas foi o que apareceu. Né? Foi aquilo que surgiu no momento. Tá? Então, há essa diferença. Até porque a situação atual do nosso país, do mundo como um todo, está complicado. Então, nem sempre a gente não pode privilégio, né? ter o privilégio de escolher, né, aonde trabalhar. É aquilo que aparece. Então, o trabalho é a atividade natural do ser humano. Isso é um fato. Né? Porque nós somos capazes de realizar várias atividades. É um trabalho. Né? O emprego é aquilo que surgiu, que necessariamente pode ser dentro da sua área, como pode não ser. Né? E a profissão é aquilo que você escolhe. Então, por isso que quando a gente for falar de emprego, de trabalho, ou de empregabilidade ou de trabalhabilidade, a gente vai fazer um pouco essa distinção. Mas é interessante que a gente já comece a falar um pouquinho já de agora, né? Então, fica aí fico à sua disposição aí das suas perguntas. Com certeza. Não, professor. E assim, você esclarecer essa diferença para a gente, né, é primordial para que a gente consiga entender as relações, para que a gente consiga entender Sim. todos os processos de dentro da trabalhabilidade, dentro do empreendedorismo inovador, que a gente vai falar já já. Então, esses conceitos são realmente primordiais. Estou me sentindo aqui numa aula sua, estou gostando demais. Estou me sentindo na primeira aula e estou gostando demais disso. Porque, assim, professor, quando a gente fala trabalhabilidade, a gente está falando ao potencial, é isso? Ao potencial de cada indivíduo, a trabalhabilidade dos indivíduos, é aquilo que eu posso empregar para gerar trabalho e, consequentemente, eu vou gerar uma renda. O que seria, em outros termos, em termos até técnicos ou mais claros, que você possa nos exemplificar, o que seria a trabalhabilidade? Vamos lá. Trabalhabilidade e empregabilidade. Sabemos a diferença? Vamos lá. Quando a gente fala de empregabilidade, né, é a habilidade de estar empregado. Então, é aquilo que eu estou fazendo, é me qualificando, é me preparando, é fazendo um curso técnico, é fazendo um curso de um conhecimento, de um aprimoramento, um treinamento, uma qualificação dentro da minha área de atuação na empresa. Né? Então, ali é o que eu estou conseguindo proporcionar de conhecimento, né? A gente vai falar um pouquinho lá na frente, um pouquinho sobre a questão da competência, quando a gente fala um pouquinho sobre conhecimentos, habilidades, atitudes, que a gente chama de chá. Então, seria as competências que eu entrego para a empresa. Então, está baseado na empregabilidade. A trabalhabilidade, ela já vem no novo contexto. O mundo do trabalho ele vem passando por uma transformação, e uma transformação drástica, né? Com menos foco na empregabilidade, quer dizer, para que eu trabalhe, eu preciso estar empregado? Isso é uma pergunta que fica constantemente batendo na cabeça da gente, né? E com esse novo foco, a empregabilidade fica um pouco de lado, ela até sai de cena. Este novo conceito é uma forma de enxergar a carreira com novos olhos, né? Então,
Olhando Afinal, mais para o que eu posso fazer com a minha força de trabalho, exatamente, com o meu conhecimento, do que o que os outros podem me chamar e me empregar. A trabalhabilidade, exato, pelo que você fala, eu estou me avaliando quanto indivíduo, quanto profissional, quanto pessoa que pode exercer eu por mim mesmo aquele trabalho, é isso? exato. Então, seria a capacidade que você, Neemias, como ser humano, tem de absorver essas habilidades, né? Como eu falei, as competências, os conhecimentos, as habilidades e as atitudes para gerar um trabalho e promover a sua riqueza. Quando eu falo de riqueza, não é abundância, é a riqueza, ser remunerado por isso, né? Seja você como um empreendedor, como um autônomo, como um profissional liberal, né? Como uma pessoa que pode oferecer uma mão de obra, um produto, um serviço diferenciado para uma pessoa, ou para um grupo de pessoas, ou para a sociedade como um todo, empresas, né? Então, se traçarmos um paralelo, né, assim, com a língua inglesa, né, quando a gente fala de o work ability, né, digamos assim, ou seria a habilidade de trabalhar, seria a trabalhabilidade. Então, a palavra que foi copiada lá e foi traduzida e se chegou na trabalhabilidade, capacidade que eu tenho de trabalhar, ou a habilidade que eu tenho de trabalhar, né? Então, esse potencial produtivo, que muitas das vezes, quando você está empregado, ele fica em segundo plano, às vezes até esquecido, Até né? latente, fica lá guardadinho. Você Sim, só quer saber de entregar suas atividades, executar suas tarefas e não trabalha esse exatamente. lado. E por vários motivos, né? Começa logo pela profissão. Muitas das vezes, né? A gente não tinha nem essa autonomia de escolher o curso que queria, né? Porque às vezes eram ditados pelo pai, pela mãe, pelo irmão mais velho. Era Você vai fazer imposto. isso, você vai fazer aquilo. Tem a questão da herança da profissão também, né? Então, assim, muitas das vezes as pessoas não tinham nem esse poder de escolha, da autonomia disso, né? Então, ela está relacionada, quando a gente fala de trabalhabilidade, ela está relacionada a esse movimento onde o indivíduo encara o mundo, né, de uma forma mais consciente. Ele está mobilizado a diversificar os seus potenciais e contribuir de alguma forma para a sociedade, mas fazendo aquilo que ele gosta, aquilo que ele quer, aquilo que ele tem a expertise, Com né? certeza, professor. E acredito que você talvez concorde comigo que Sim, nesses últimos tempos que temos vivido, e quando eu falo últimos tempos, eu falo mesmo desde a explosão da pandemia. Né? Eu estou falando no finalzinho de 2019, já passando por 2020, nós já estamos em setembro de 2021 e ainda estamos em pandemia, mas estou falando desde esse tempo. Esses conceitos, como o conceito da trabalhabilidade, ou conceitos relacionados ou correlacionados, ganharam muita força e a gente já começa a entrar até falando do empreendedorismo inovador, ganharam muita força na época agora de pandemia. Quando começou a sim, pandemia, que as pessoas estavam trabalhando, muitas ficaram sem emprego, inclusive, tiveram que ativar esse sininho aí, ativar o modo inovador, o modo empreendedor, e saíram de seus empregos ou tiveram carga horária reduzida, jornada de trabalho reduzida e tiveram que criar ou recriar ou reinventar modos de trabalhar. Você concorda comigo que nesse período de pandemia foi um período que abriu muito a cabeça das pessoas sobre isso? plenamente. Concordo com você plenamente. Porque a pandemia, né, a pandemia, quando ela apareceu, se a gente for contextualizar hoje, né, Neemias, a pandemia, a OMS, é, a OMS declarou que o país, ou que o mundo estava em pandemia, 11 de março de 2020. Sim. 11 de março de 2020. Então, me lembro demais em sala de aula, 6h30, 7 horas da noite, de uma sexta-feira, 13 de março, aquele fatídico dia, nós recebemos a notícia que, a partir dali, nós, né, então, nós não poderíamos mais dar aula, né, porque O mundo estava em o mundo pandemia, que era um estaria em conceito que a gente só via mudança. nos livros.
Você imaginar, a última pandemia praticamente foi há 100 anos atrás, né? 1920, onde nós perdemos um terço da população do mundo. Um terço da população do mundo. Hoje, se a gente imaginar que nós temos aí 213 milhões e 300 mil vidas no país, né, ou pessoas, nós perdemos aí hoje 584 mil pessoas, 1000 vidas. É muita coisa. É muita coisa. Você imaginar que nós temos hoje 5.568 municípios no país, no Brasil, mais o Distrito Federal, mais Fernando de Noronha, 5.570 municípios. Nós temos quase 100 pessoas para cada município brasileiro. Né? Então, é muita coisa, mas não representa 0,3% da população brasileira, 0,3%, né, da população brasileira. Mas, professor, é muito pouco. Uma vida, para mim, é muito. É muito, claro. Uma vida, para mim, é muito. Né? Porque se dissesse assim, mas é só uma vida, pois escolha uma pessoa da sua família que você queria que morresse. É o que a gente já falou aqui outras vezes com outros professores, coordenadores, mais ligados à saúde. É uma vida, é o amor de alguém, é o pai de alguém, a mãe de alguém, a tia, o tio, o sobrinho, o namorado, é o amor de alguém. Então, não tem como escolher, né? Exatamente. Então, se você parar para imaginar, a pandemia, eu acho que ela foi um divisor de águas, né? Ela foi um divisor de águas para o mundo, né? Por quê? Porque ela modificou completamente nossos hábitos. E quando eu falo meu hábito, seu hábito, não é o Neemias sair de casa e todo dia passar na mercearia fulano, ou brincar com a cicrana, ou fazer sua caminhada final de tarde, ou ir trabalhar. Eu falo da sua mudança, eu falo uma mudança 360 graus. Até você, são parte das suas vestimentas, né? Você tem que passar o álcool em gel, você tem que botar uma máscara, você tem que tomar cuidar das pessoas, você tem que tomar medicação. Você já não trabalha mais como você trabalhava, porque você passa a trabalhar remotamente. Então, se a gente começar a imaginar a quantidade de mudança que nós tivemos, quando eu digo mudanças reais, mudanças, não é só de comportamento, é mudança em todos os aspectos, a forma de você agir, de pensar, de morar, de partilhar, de ser mais empático, de entender todas as mudanças que estão acontecendo no mundo, é você não se aproximar de seus parentes, é você se exilar em sua casa, é você estar preso na sua casa. Então, assim, isso tudo que a gente está falando, se a gente imaginar, isso interfere diretamente na forma da gente trabalhar. Isso interfere diretamente na forma que a gente vai olhar o mundo, porque as pessoas, a pandemia vai acabar. A pandemia, ela vai deixar um rastro, eu não digo um rastro de desgraça, mas ela vai deixar uma marca, né, na sociedade mundial, que vai se passar 100 anos e nós vamos estar falando nela, né, do que ela trouxe. Agora, algumas mudanças já vinham acontecendo, né, já estavam mais latentes, elas só se anteciparam. Mas a pandemia em si, ela foi um gatilho para muita coisa, né? Foi um gatilho para muito. Quantas coisas não mudaram? Né, Neemias? As pessoas passaram a inovar, e a gente fala do trabalho, fala de ter como se sustentar mesmo, né? As pessoas, como mencionei, perderam o emprego, passaram a inovar. Algumas já tinham esses que a gente chama de tino empreendedor, algumas já tinham essa vontade, e com essa época que a gente está vivendo, elas colocaram para fora toda essa vontade, e outras não, outras inclusive se descobriram e começaram inovando. E é interessante a gente destacar que, assim, quando a gente fala de empreendedorismo inovador, a gente está falando de empreender, de dar a cara a tapa, de se permitir viver todos os desafios, porque ser empreendedor é passar por desafios, mas a gente está falando também de inovar, porque o empreendedorismo inovador, ele tem uma capacidade, ele traz a capacidade de você não só gerenciar o negócio, mas garantir que ele nunca seja o mesmo.
né? Você está inovando, você está sempre inovando, você está trazendo novidades para o seu negócio, para o seu serviço. Então, graças a essa inovação, a esse conhecimento de todas as tendências do mercado, porque é importante, não é? Estar por dentro de tudo. Então, graças a isso e essa atuação em busca da diferenciação, que a gente consegue o êxito, que a gente consegue colocar em prática tudo aquilo que, às vezes, mesmo com medo, a gente tem lá na teoria. Né? Então, assim, o empreendedorismo inovador, ele veio, e aí na pandemia, como você bem está falando, ele chacoalhou mesmo, mas ele veio para mostrar para as pessoas que, olha, não vamos ser mais do mesmo, vamos acordar, vamos trabalhar de uma forma diferente, mas vamos trabalhar. Exatamente. Assim, a gente começou a pensar, meu Deus, a pandemia é um problema. Mas, assim, o mundo, o ser humano, ele tem a capacidade de se reinventar, né? Essa capacidade que o camaleão tem, do mimetismo, o ser humano também tem, e tentar transformar esses problemas em soluções. Por quê? Porque eu me prendo ao passado ou eu pulo para o futuro? Isso é uma pergunta. Aquele plano A que eu tinha se esvaiu, foi de água abaixo, e meu plano B? Será que todo mundo tinha traçado um plano B, Neemias? Acredito que não, hein? Acredito que não. Então, assim, quando a gente começa a falar dessa questão da gestão da inovação, né, trazer para esse novo momento, os empregos reduziram abruptamente. A automação de vários processos de produção, seja de bens ou de serviços, explodiu no mundo. E aí, meu Deus, eu não tenho mais emprego. Aí eu faço a nova pergunta, eu faço mais uma vez a pergunta. E aí? Qual é o trabalho não te serve? As empresas, a cada dia mais, né, estão reduzindo o seu quadro de pessoal, que a gente chama de downsizing, né? Terceirizando outras atividades, tornando suas estruturas extremamente mais horizontalizadas e mais enxutas, né? E aí é aonde esse profissional tem que se inserir. Eu me lembro que quando eu entrei em 2000 na General Motors do Brasil, trabalhei por 6 anos, representando o Banco General Motors aqui no Piauí, parte do Maranhão, um pedaço do Ceará, mas eu era lotado aqui no Piauí. Eu me lembro que meu crachá era 2.400 e alguma coisa. Em uma conversa informal com os grupos que a gente hoje tem, graças a Deus, o WhatsApp nos permite isso, né? As redes sociais nos permitem essa aproximação. Dizem as más línguas que a tecnologia aproxima os distantes e distancia os próximos. É uma verdade. Né? Mas, assim, enfim, você imaginar que na última conversa que eu tive com os meninos, estavam com 220 funcionários aproximadamente, produzindo 3 vezes mais. Qual é a mágica? Não é a mágica, é a automação, é a terceirização. Né? Isso mostra que as pessoas estão entendendo, mostra que as empresas estão entendendo, porque a automação, ela também é uma forma de mostrar que as empresas não estão paradas, porque elas não estão paradas porque elas já entenderam que a automação é o futuro e já é o presente. Porque ficar parado, né? Não ficar parado não garante bons frutos para a empresa. A empresa que fica parada, a empresa que fica parada no tempo, ela tem muito menos chance de ser bem-sucedida. Então, assim, claro. E mais ainda aquelas pessoas que estão procurando emprego, Neemias. Porque eu preciso me preparar agora para o trabalho. Né? Eu preciso me preparar para o trabalho. Cadê aquele advogado que era contratado lá pela General Motors? Ele não está mais lá, mas ele abriu o escritório dele e está prestando serviço. Cadê aquela galera da contabilidade que fazia a parte da cobrança, que tinha lá, era funcionário, carteirinha assinada, bonitinha? Ele abriu o escritório dele de contabilidade e foi prestar serviço de cobrança, junto com a assessoria jurídica, que também terceirizou a mão de obra. Então, essa galera está aí. Então, está relacionado exatamente com a capacidade que o indivíduo tem de gerar a própria renda, independente de qualquer vínculo empregatício. Eu tenho um pensamento de visão sistêmica, do todo, né? Que aí é onde entra o lado empreendedor do negócio, né? Por quê? Porque quando a gente começa a pensar que a trabalhabilidade, eu posso desenvolver o potencial das pessoas, né? Posso descobrir
outros conhecimentos que até então estavam adormecidos meus. Quem foi que te disse que você só pode aprender uma profissão, ter uma profissão, né? Então, você Exatamente. passa a Hoje ter essa os profissionais autonomia. estão multi. Exatamente, exatamente. Então, os empreendedores de sucesso, existem muitas características do empreendedor de sucesso, mas um deles é a determinação, né? O empreendedor ele precisa ser persistente. Insistente é você marretar na mesma coisa, todo o tempo. Persistente não, é você marretando, procurando alternativas ou novas formas, né? E nunca Sempre com o desistindo da olhar sua lá na ideia. frente, né, professor? Sempre focando. Porque, assim, na Exato. vida de empreendedor, desafio não falta. Não, Quem acha de que jeito vai nenhum. deixar, quem acha que vai deixar de, vou largar a CLT, eu vou largar esse vínculo que eu tenho com determinada empresa, eu vou largar, não vou trabalhar para os outros, vou trabalhar para mim, porque eu não vou ter Exato. desafios, vão ser só mares e rosas, tá enganado, né? Não, e outra coisa, Neemias, a gente tem aquela máxima, né? Tem gente que nasceu para trabalhar para os outros e tem gente que nasceu para ter seu negócio. Não adianta você forçar muito a natureza, né? Então, tem quem nasceu para trabalhar para as outras pessoas, prestar serviço, e não quer ter compromisso com a organização, não quer ter compromisso com gente, ele quer oferecer a mão de obra. Mas os desbravadores, empreendedores, né, tem que ter os domínios das técnicas de gestão. Então, o empreendedor ele precisa deter esses conhecimentos nas áreas de recursos humanos, contabilidade, suporte, produção e um pouquinho mais de cada coisa, né? Precisa ser um cara muito antenado, né? Tá muito bem informado, tá sempre à frente ou além, né? Do que há do cotidiano, da mesmice, né? Ter domínio na área de atuação e conhecer muito profundamente o seu negócio Estudar, conversar com quem entende, né? Conhecer a visão de exatamente especialistas. entender que as mudanças são existentes e ele precisa saber, né? Como você citou agora, ele precisa saber se comunicar, né? Saber vender suas ideias, vender seus produtos e fazer com que aquelas pessoas também comprem. Quando eu falo aquelas pessoas, não são os clientes, o próprio cliente interno que é o funcionário o profissional funcionário, digamos aqui, o colaborador, pronto, né? Colaborador dele. Ele precisa também comprar a ideia, precisa entender. Já imaginou você ter um estabelecimento de saúde e seu funcionário se consultar com outro médico? Você ter um escritório de advocacia e uma funcionária sua procurar um outro advogado? Toda essa parte aí de endomarketing, inclusive, deve ser muito bem feito, o trabalho organizacional, né? Endomarketing puro e latente, tem que ser diário, né? Aquela premissa, né? Quem não é visto não é lembrado, quem não é lembrado é esquecido. Eu preciso bater nessa tecla constantemente. Não, e são teclas que parecem óbvias para quem trabalha, para quem está nesse ramo, mas para outras pessoas não são. Eu, pelo menos, eu defendo que o óbvio precisa ser dito, né? Então, assim, se você é empreendedor, está empreendendo agora, quer começar um negócio, é interessante você seguir as dicas do professor, porque, assim, é um mercado, seja qual for o seu segmento, você está entrando no mercado, você é uma empresa, você tem que ter os seus clientes, se você já tem, ótimo, mas você tem que ter mais clientes, tem que prospectar mais clientes, se firmar e se projetar, e para isso você vai precisar de área de marketing, você vai sim precisar de uma consultoria jurídica, uma consultoria contábil, são muitas coisas que você, enquanto empreendedor e inovador, vai ter que lidar. Mas você tem que estar preparado para tudo, não é, professor? E tem que estar analisando vários fatores. Inclusive, eu pergunto para você: analisar a concorrência, saber o que a concorrência está fazendo. É preciso? É indicado? É importantíssimo, Neemias. Deixa eu te explicar. Na época, pouco antes de eu entrar na General Motors, eu tive uma excelente experiência, foi uma faculdade para mim, a vivência de 2 anos aproximadamente, um pouco mais que isso, no Grupo Pão de Açúcar. Quando o Grupo Pão de Açúcar ainda era uma multinacional, ainda tinha unidades em Portugal, Espanha, Alemanha, em alguns lugares da Europa, né?
ainda do Abílio Diniz, claro. Então, foi aí em 98 a 2000. Essa experiência foi fantástica. E uma coisa que me marcou bastante, eu comecei como gerente trainee de loja e cheguei até gerente comercial, né? De segmentos. Então, eu era um moleque de 22 anos, 23 anos por aí, e me deparei com coisas que até então pouca gente fazia naquela época, né? E uma delas era a pesquisa diária do concorrente. Todo dia, não sei se você sabe disso, se não souber vai ficar sabendo, por que você se depara, Neemias, com um cara do Pão de Açúcar dentro do Carvalho? Por que você chega no Extra e tem um cara lá do Mix Atacarejo? Por que você chega no São Mateus e tem um cara do Carvalho? Coincidência Eles nem têm um acaso acordo de cavalheiro. Hã? Não é nem coincidência nem um acaso. Não. Aquilo ali, eles têm um acordo de cavalheiro. Todos os dias sai um coletor, né? O nome da pessoa é coletor, o nome do aparelhinho também que ele usa chama-se coletor. Ele sai e pesquisa 300 itens no supermercado da concorrência. Então, o Pão de Açúcar todo dia sai, vai no Extra, vai no Carvalho, vai no Mix, vai no São Mateus, vai no fulano, cicrano. Todos os dias o Carvalho sai e vai em todos eles. E assim sucessivamente. Todos os dias. Eu preciso saber, né? Hoje, o mercado é aberto, não é um mercado fechado. Eu não posso ficar olhando só para o meu umbigo. Eu preciso saber o que está acontecendo no mundo. Eu preciso saber o que estão fazendo de novo. Quais são os parceiros, quais são as ilhas que estão lá. Ilhas que eu digo são aqueles quadradinhos lá de madeira, onde tem um produto sendo destacado e tal. Por que ele está fazendo aqui e não está fazendo comigo lá? Por que tem uma pilha do refrigerante fulano ou do biscoito ciclano e ele não está fazendo comigo lá? Né? Isso eu estou citando um segmento, o segmento supermercadista. Isso acontece no segmento automobilístico, isso acontece no segmento da saúde, né? Eu sou gestor hospitalar e a minha clínica, a cada 2 meses, faz uma pesquisa de mercado nos concorrentes de mesmo padrão, de mesmo patamar, e aí a gente pesquisa 5, 8, 10, 15 itens a cada vez, para saber se nós estamos praticando o preço ideal dentro do preço mediano do mercado. Eu preciso saber onde é que eu estou situado, né? Isso aí é a mola mestre do negócio, né? Fora toda a parte do conhecimento, fora toda a parte da expertise, mas eu preciso entender o que está acontecendo lá fora. Por que o cliente está indo para lá, para ali, para acolá e não está vindo para mim? Né? Professor, então, olha... Oi. Não, você ia concluir, fica à vontade. Não, era isso que eu estava querendo falar, né? Porque assim, a gente precisa ter o senso de autocrítica, o empreendedor precisa ter o senso de autocrítica, porque tem gente que se acha a última bala, né? Não é bem assim, né? A gente tem que ter autocrítica e saber ouvir as críticas de pessoas queridas, de pessoas próximas, de pessoas que não têm nada a ver. Ponderar, porque ouvir você até pode ouvir, né? Agora, pondera, coloca na balança, né? Identifica lá o que a gente chama de SWOT, né? Que as fraquezas e ameaças, né? Oportunidades. Isso, as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. Eu consigo botar num papel quais são minhas forças, minhas fraquezas? As ameaças que eu posso correr e as oportunidades que eu posso me abraçar? Mas antes disso, eu preciso me criticar, eu preciso entender onde é que eu estou errando. Preciso saber ouvir. Muitos empreendedores precisam saber ouvir. Né? Recentemente eu vi um texto, é por isso que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, ouvir mais e falar menos. Falar é prata, ouvir é ouro. Isso precisamos levar no nosso dia a dia, é o feijão com arroz. Eu posso aprender, gostar do caviar, do filé, do que há de mais interessante na comida do mundo. Mas o feijão com arroz ainda vai ser, né, o sustentáculo da organização. Porque professor, a gente muda a lida com as pessoas, com gente, a gente tenta entender o que é que o cliente tem, mas a gente sempre incorre nos mesmos erros, nos mesmos
prejuízo porque a gente deixa de fazer o trivial. O básico. Pronto. E é sobre esse básico que eu vou fazer a minha última pergunta agora, desse bate-papo, porque você vai Fique voltar à vontade, aqui, tá? vamos lá. Você vai voltar aqui outras vezes, a gente vai ter outros bate-papos desses. Ótimo, estou à disposição. Porque só hoje, só nesses 15, 20 minutos que a gente está aqui, a gente já aprendeu muita coisa, você já deu bastante dica importante. Então, quero firmar já o compromisso com você, que esse vai ser só o primeiro, tá bom? Tá ótimo, tá combinado já. Falando do básico, porque assim, o básico para tudo na vida, acredito, é o conhecimento. Você tem que conhecer a área, conhecer o que você está se propondo, conhecer, estudar. Não tem para onde. A gente fala que eu já estudei, já sei isso, mas nós, seres humanos, independente de qualquer área, estamos estudando todos os dias, nos aprimorando, até porque as tecnologias estão aí, cada dia é uma rede social nova, uma plataforma nova, tecnologias novas, seja qual for a sua área. Então, o básico é conhecer, é estudar, é se aprofundar sobre o assunto. Então, se eu quero empreender, por exemplo, eu quero virar empreendedor, eu tenho que começar estudando como, quando, onde, porquê, como fazer. Eu queria que você falasse dessa importância da gente estudar, se especializar naquilo para então começar. Porque você tem que ter uma base para poder erguer uma empresa, por exemplo, que é o que a gente está falando aqui. Vamos lá. Eu vou abrir um parêntese rapidinho, Neemias, que assim, a gente tem a falsa impressão. Se eu lhe perguntar, Neemias, me cita aí 2 empreendedores de sucesso. Aí você vai dizer, o João Claudino e o Silvio Santos. Beleza. E o Raimundinho, teu vizinho, bem aí, que era vendedor de din-din, que agora está com a mini sorveteria. O professor não tinha pensado nisso. Por quê? Porque nós temos a impressão de que todos os empreendedores são pessoas de sucesso e abastados financeiramente. Sim. Não! Aquele cara que não tinha nada, né? Porque o empreendedorismo ele vem por oportunidade ou por necessidade. Sim. Né? Ele vem por 2 eixos, 2 colunas de sustentação. Ele identificou lá, poxa, tem um colégio agora aqui perto da minha casa, um colégio particular. Eu acho que lá vai dar certo din-din, principalmente nesse período agora do BR-Obró. Aí ele não tinha, pegou aí uma caixinha ou levou numa sacolinha um din-din, vendeu rapidinho e conseguiu comprar um isopor. No outro dia já levou o isoporzinho, já conseguiu botar mais 10, 15 din-dins. Ao final do mês ele já estava com isopor grande, daqui a 3 meses ele comprou uma bicicleta. O cara saiu do nada. Foi crescendo. Foi crescendo. Então, assim, é interessante que a gente entenda. O que você falou é importantíssimo, né? Uma formação técnica ou uma formação acadêmica. Porque a gente diz assim, quer dizer que todo empreendedor precisa ter uma formação superior? Não necessariamente. Mas eu preciso ter um conhecimento. De preferência, um conhecimento técnico, porque o empírico do dia a dia vai te levar, mas depois você chega num momento que não dá mais, né? Quantos e quantos empreendedores de sucesso só tem o primeiro ano, só tem o ensino fundamental, às vezes até incompleto. Mas aí, professor, como foi que ele chegou lá? Porque ele contratou pessoas competentes. Ele foi até onde deu. Daqui para frente, ele colocou gente, né? Pessoas com cargo ou em cargos com experiências anteriores, né? As pessoas empreendedoras, eles têm uma capacidade enorme de adaptação às mudanças do cenário. Tem que pensar nisso, né? São pessoas que têm uma relação interpessoal e intrapessoal fantástica. Interpessoal com as outras pessoas, intrapessoal consigo mesmo. Então, ele tem essa capacidade de superar frustrações, de receber pancada, levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, né? Ter uma boa comunicação e uma expressão. Mas, assim, para fechar o dia de hoje, o que é que eu queria dizer? A gente precisa construir o que nós chamamos de identificação da âncora de carreira, né? Qual é o objetivo de você identificar a sua âncora de carreira? Né? São instrumentos que vão te permitir que você perceba, analise as tomadas de decisão acerca da tua carreira profissional. Né? Vai alimentar, estimular teus pensamentos sobre suas próprias áreas de competência. No que eu sou bom? No que eu faço bem? Né? Aquilo que te motiva. Neemias, o que te motiva hoje?
Quais são teus valores? Né? Então, fica aí uma reflexão sobre o tema. Né? Então, por que você deve fazer isso? Né? Primeiro, porque te traz prazer, te traz bem-estar, faz o que gosta, faz o que quer, é compatível com o teu tempo disponível, com o teu trabalho e com teus valores morais pessoais. Né? Então, fica aí a dica de hoje, fazer um inventário das suas âncoras de carreira. Olha aí. Tá bom? Gostei, ouvi pela primeira vez essa expressão das âncoras de carreira, particularmente vou pesquisar mais, vou fazer essas reflexões que você tá falando, e com certeza quem está assistindo também vai fazer essas reflexões. Eu falei para vocês que hoje ia ser uma aula incrível, porque o professor Rodrigo Braga... É um prazer, aqui é um bate-papo. Eu que agradeço de coração aí pelo convite. Com a maior naturalidade e leveza que você traz esses temas tão importantes, tão oportunos para a gente. Então, a gente já fica firmado, depois você vai voltar aqui para a gente falar. Já está combinado, marque dia e hora. Pois pronto, está tudo combinado. Neemias, obrigado pela atenção, obrigado pela acolhida e muito obrigado pela oportunidade da gente estar batendo um papo tão bom, tão gostoso e tão oportuno, né? A gente que agradece, professor. Até a próxima, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.